Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, se não estiver, espero que depois desse vídeo. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre todas as leituras que eu fiz nesse primeiro trimestre de 2025. Vamos lá! Na pandemia, eu consegui fazer bastantes leituras durante os meses. Porém, quando ela acabou e tivemos que voltar para a rotina, eu comecei a ler muito pouco, porque eu não tenho muito tempo para ler. E isso começou a me incomodar um pouco, porque eu não lia mais tantos livros por mês. Porém, hoje eu já estou resolvida com isso e eu leio ali, gente, 2, 3 livros mais ou menos por mês. Por conta disso, não compensa, né, eu fazer um vídeo falando os livros lidos daquele mês, muito menos TBR. Por isso eu decidi fazer um vídeo trimestral mostrando os livros lidos durante aquele trimestre. Mas se você preferir, eu também posso fazer um vídeo bimestral a cada 2 meses, porque eu gosto de falar. Então comenta aqui embaixo como vocês preferem que eu traga esses vídeos e também comentem aqui se vocês teriam interesse em assistir resenhas e vídeos de conversa, de bate-papo sobre X livro. Às vezes a gente pode trazer uma parte com e outra sem spoilers, enfim, comentem aqui o que vocês gostariam de ver, ok? Eu gosto muito de falar sobre livros, então eu passaria horas. O primeiro livro que eu li neste ano de 2025 foi Como Conduzir um Romance, da Alex Daria? Não sei. Enfim, este livro vai falar basicamente sobre um casal que vai participar de um reality de dança, tipo a dança dos famosos, sabe? Então, a Dina, ela é uma dançarina profissional e ela tem que ensinar as danças para o Stone, que é um famoso ali. Ele participa de um outro reality, que é um reality de sobrevivência no Alasca, onde ele e a família dele têm que sobreviver com os próprios trabalhos, com o próprio braço ali, no frio do Alasca. Então, assim, é um livro que fala sobre dança, e eu amo demais dança. Fala sobre reality show, eu amo demais reality show. É um romancinho. E o que vai acontecer? Aqui nós vamos ter, como eu falei, a Dina, que é a professora profissional ali de dança. Ela é uma mulher latina, isso vai ser bem importante para a história. E ela precisa muito ganhar este reality, porque se ela não ganhar, ela vai ser demitida. Já o Stone, ele é um famoso aí de um outro reality show, onde ele também quer muito ganhar, porque a família dele tá passando por problemas financeiros. Então os dois juntos vão tentar ganhar este reality de dança, junto com outros competidores e tudo mais. E a assessora quer que a Dina e o Stone fingem ter um romance. Só que a Dina não quer, por quê? Ela não quer ser vista por causa de um homem. Ela quer ser vista pelo que ela pode fazer, pela dança dela, pelo profissionalismo dela, pelos atos dela, e não por causa de um romance. Então ela não aceita. E o Stone, ele deixa, né, essa escolha na mão da Dina. Então eles não vão viver esse showmance aí. Mas acontece que eles vão se apaixonar ao longo do reality, óbvio. E assim, eles vão ter que fazer tudo às escondidas, porque a Dina realmente não quer que isso vá pra imprensa. É um livro muito legal, onde a gente vai acompanhando esses dois se apaixonando, tendo que mentir pra todo mundo que não estão apaixonados e tendo que aprender diversos estilos de dança. Eu comprei esse livro principalmente por causa disso, por falar sobre dança, que eu amo demais. E eu senti que falta um pouco da presença dela ali durante o livro. É citado uma outra coisa, uma outra coreografia, mas não muito. Mas tudo bem também, que eu acho que seria muito difícil trazer descrições detalhadas sobre dança. Teve algumas coisas nesse livro que me incomodou um pouco, como por exemplo, o fato de que a Dina e o Stone, eles, no começo do livro, assim, parecem dois cachorros no cio. Ai, é um negócio de, ai, ele é forte, ai, ela é super corpuda, ai, nossa, e dança, e toque, não sei o que, não sei o que. Isso me incomodou um pouco, confesso, sabe? Eu fiquei tipo, nossa, gente, se controlem aí, sabe? Outra coisa também que me incomodou foi essa questão de tipo, ai, eu não gosto dele, mas na verdade a pessoa tá completamente apaixonada por ele. Ai, eu não gosto dela, mas tá apaixonada por ela, sabe? Isso me incomodou um pouquinho também. Mas tudo bem, entenda ali que eles estavam querendo no começo, no primeiro momento, negar-lhe os sentimentos um pelo outro. Só que eu realmente não gostei muito, assim, da história em si, como ela foi conduzida. Essa questão de que talvez eu tenha criado uma expectativa sobre o livro, abordar a dança de uma maneira e ter abordado de outra, ou também sobre eu estar esperando uma coisa e sem trair outra, talvez tenha me decepcionado um pouco. Porém, eu dei 4 estrelas para esse livro, principalmente pelos personagens. Eu me identifiquei muito, tanto com a Dina quanto com o Stone. E as dores deles meio que eram, e até um pouco são, as minhas próprias dores. Então foi muito reconfortante ler este livro, ver esses personagens, como eles agiram e resolveram os problemas dele. Por quê? O Stone, ele tem muito problema em ser aceito. No reality que ele participa com a família dele, ele é intitulado como O Quieto,
porque ele é essa pessoa quieta, esse rapaz que não fala, que não conversa muito, e então ele é visto como o quieto. Só que ele não gosta disso. Ele não gosta de ser intitulado assim, porque ele não sente que ele é essa pessoa. Ele é assim na frente das câmeras, ele é assim com a família dele. Mas quando ele começa a se aproximar da Dina, a gente vê como realmente é o Stoner. Ele é um cara carinhoso, atencioso, que gosta de ouvir, de ser ouvido. Então eu me identifiquei muito, porque eu tenho também um pouco dessa dificuldade, tipo, dependendo do grupo que eu estou, eu sinto que eu não consigo ser eu mesma, parece que eu preciso ser outra pessoa e eu me desdobro pra ser outra pessoa. E isso é muito ruim. Então eu me identifiquei muito no Stone nessa questão. O medo vem da Dina em se aceita e a força dela em lidar com os problemas, em lidar com as situações que a indústria coloca ela, sabe? Como se ela não fosse nada e ela vai provando seu valor. E outra coisa que eu também gostei muito nesse livro foi como é construído o romance entre eles dois. Como são duas pessoas mais velhas ali, eles têm um romance muito sólido, muito firme, assim, na questão da conversa, de que eles são muito sinceros sobre seus próprios sentimentos, sobre algo que eles não gostam ou algo que eles gostam. Eles conversam bastante e eu admirei muito isso, com certeza é uma coisa assim que eu vou me inspirar pro meu relacionamento, porque eu acho que a conversa é a base de tudo. E a gente vê muito isso aqui neste livro. Eles conversam bastante e são bem sensatos, sábios. Eles falam aquilo que eles sentem, eles escutam aquilo que o outro sente e eles tentam resolver o problema, né? O que é o mais importante, resolver. Não só falar, falar, falar e deixar lá do jeito que tava. Eles resolvem realmente aquilo que incomoda um no outro. Então, eu amo demais o Stone e a Dina. A história, como eu falei, da forma como foi conduzida não me agradou muito. Principalmente nessa questão de ser um livro que tem bastante cena hot e tal. Eu pulo tudo porque eu não gosto de ler. Mas eu gostei muito dos personagens. Será que isso é possível? Você não gostar muito da história, mas amar os personagens? Foi o que aconteceu comigo nesse livro, por isso eu dei 4 estrelas. Depois eu ouvi o audiobook do livro chamado Depois daquele Verão, da Carly Fortune, eu acho. Enfim. E é um livro, gente, bem leve, bem gostosinho de ler. Eu ouvi, né? Então, enquanto eu tava ali fazendo meu trabalho, ouvindo o livro, foi muito gostoso de acompanhar os personagens. Aqui nós vamos conhecer a Percy, ou Persephone. Ela é uma garota que os pais têm um chalé, uma casa assim, perto de um lago. E todo verão ela vai para esse chalé com os pais. E do lado moram 2 garotos, o Sam e o Charlie. E os 3 viram, assim, gente, melhores amigos. Mas principalmente o Sam e a Percy. Eles viram melhores amigos desde a infância. Eles compartilham todos os seus medos, todos os seus sonhos, todas as suas vontades. E, obviamente, que vai rolar ali uma paixão entre eles dois. Os dois vão se apaixonar. E não vão admitir de primeiro momento, então eles vão passar basicamente toda a adolescência deles ali, apaixonados um pelo outro, sem admitir de verdade, inclusive tendo outros amores e coisas assim. A gente vai acompanhar nesse livro o passado e o presente. Então, o passado então a gente tá vendo como que foi a infância deles 3 juntos nas férias de verão, como que foi essa amizade crescendo e este romance. No presente, a gente vai saber que algo no passado aconteceu que fez com que o Sam e a Percy não se falassem mais. Então eles não se falam faz uns 15 anos e a gente vê que é algo sério, porque a amizade deles era uma coisa muito firme. E a gente vai descobrir só no final do livro o que foi que aconteceu. Só que, o que acontece? No presente, a Percy recebe uma ligação do Charlie, que é o irmão do Sam, falando que a mãe deles morreu e que ela precisa ir no velório. Então ela vai voltar, vai confrontar eles dois, vai confrontar o próprio passado, vai confrontar esta coisa que ela fez de errado, que de primeira instância a gente não sabe o que é. Como eu falei, é um livro muito leve, muito gostoso, que lembra até um pouco do Verão que Mudou Minha Vida. E assim, é um livro muito gostosinho de se ler, de se ouvir, tanto faz. A Percy, ela é um pouco chata em alguns momentos, mas querendo ou não, ela é adolescente, criança, e adolescente e criança são pessoas chatas. São pessoas imprudentes também, que faz coisas, tipo, nada a ver. O Sam, eu acho ele um fofo, mas ele também tem algumas atitudes que, tipo, você fica se perguntando, precisava disso, cara? Ele tem essa dificuldade de, tipo, mostrar pra Percy o quanto ela é importante pra ele, que ele acha que ela já sabe isso, enfim. O Charlie é um babaca, mas é um babaca que a gente acaba gostando um pouco. Eu não gostei tanto dele, mas enfim, a gente acaba aceitando a existência dele ali. O que acontece no final não me agradou muito, eu achei meio nada a ver. E como eles, adultos, solucionou também
Eu achei meio nada a ver também. Mas de uma coisa é certa, a criação dos personagens, pra eles chegarem ali da parte em que eles são crianças, adolescentes, até a parte que eles são adultos, é muito bem construída. A gente vê realmente eles crescendo, a gente vê realmente eles mudando de opinião, mudando de ideia, mudando a forma de agir, de pensar. Então é tudo bem interligado, sabe? Não é tipo uma pessoa no passado e outra no presente, que às vezes acontece um pouco, né? A pessoa no passado parece totalmente diferente da pessoa do presente, não é muitas vezes pessoas. Aqui foi bem construído, então eles são adolescentes, eles são crianças, e eles são adultos. E dá pra perceber quem é quem, pela maneira de agir, sabe? Então, eu gostei desse livro, como eu falei, pra passar um tempo, não vai ter grandes coisas nem nada do tipo. É só um romancinho mesmo, um clichêzinho, fofinho, você vai acompanhando, e o legal dessa história é isso, acompanhar ela. Depois eu vi um audiobook que foi 5 estrelas favoritado, e estou falando de Verity. Gente, que livro bom! Sabe aquela trend, assim, livros que eu queria esquecer e ler como se fosse pela primeira vez? Eu nunca tinha pensado em um livro que eu queria esquecer e ler como se fosse a primeira vez. Normalmente falar, o livro é muito bom, eu queria reler ele, mas esquecer, por quê? E agora, gente, depois que eu li, ou melhor, ouvi este audiobook, eu entendi. Eu queria muito esquecer Verity e ler como se fosse a primeira vez. Porque, gente, é um livro que ele te prende. Ele faz você acreditar em várias coisas. Você desconfia de tudo, de todos. Você desconfia de uma criancinha de 4 anos de... Acho que é 4 anos de idade, enfim, uma bebê quase. Você desconfia de uma doente, você desconfia da sombra na janela. Em Verity, no livro da Colleen Hoover, nós também vamos ter uma narrativa entre presente e passado, basicamente. Neste livro, nós vamos conhecer a Verity, que foi uma escritora super renomada de livros de suspense, thriller, coisa assim, através do ponto de vista, gente, dos vilões. Então, dos assassinos, essas pessoas assim. Então, ela vai escrever esse tipo de livro. Ela sofre um acidente de carro que deixa ela incapacitada de continuar os seus livros. E assim, gente, ela tá no ápice da carreira dela. Os livros dela estão bombando e as pessoas querem o próximo volume. Então, o Jeremy, que é o marido dela, vai atrás de alguém para escrevê-lo. E ele encontra a Lauren. A Lauren, ela trabalha nessa indústria de livros. Ela escreve uma outra coisa e o Jeremy acha que a escrita dela é bem parecida até com a da Verity. E ele contrata ela tá precisando de dinheiro, então ela aceita. E ela tem que passar uns dias ali na casa deles para poder ver se a Verity deixou alguma coisa escrita sobre o que teria no próximo volume e tudo mais. Essa pesquisa dela pelas coisas da Verity, ela vai descobrir um manuscrito super terrível da Verity. Ela descobre, gente, que o Jeremy e a Verity perderam 2 filhas que eles tinham, né, que eram gêmeas. E só sobrou um filhinho, então. E ela não sabe, ninguém sabe direito o que aconteceu com o Verity, o que aconteceu com a filha. A gente acha muito estranho que as filhas morreram, Verity sofreu um acidente, o que tá acontecendo com essa família, né? Ela é o que? Amaldiçoada? E a gente começa a pensar, e como eu falei, desconfiando de tudo. Este manuscrito que a Lauren acha da Verity é tipo uma autobiografia dela. E eu não posso dizer muita coisa mais, mas eu só sei que é muito bom, muito envolvente. Você quer chegar no final, você desconfia de todo mundo, como eu falei. E, gente, ai, eu gosto tanto desse livro que eu não sei nem direito como mostrar pra vocês. Nossa, eu amei. Faz mais de um mês que eu terminei esse livro, eu acho. Eu li ele em fevereiro. E todos os dias eu penso em Verity. Não todos os dias, mas quase todas as vezes assim. Penso, que livro que eu vou ler? Eu falo, queria ler Verity. É tipo isso. Depois que eu li, eu entrei em ressaca. Porque eu falava, nenhum livro vai ser bom assim. Aí eu começava a ouvir outro, falava, é ruim. Aí eu começava a ler e falava, é ruim. Porque eu queria ler Verity. Então leiam, tá bom? Porque o final deixa a gente assim, ó. O que foi que aconteceu aqui? E aí você não sabe mais no que acreditar. Depois eu li Rainha Charlotte. Esse livro aqui eu li por conta de um grupo que eu faço com os meus amigos. Nós somos em 5, cada um indicou um livro. E aí todo mês, basicamente, a gente tem que ler uma das indicações dessa pessoa. E a gente vai passando, né? Então, por exemplo, este livro aqui foi lido por 2 amigas minhas. E as anotações delas estão aqui. Agora eu li, fiz minhas anotações. E o próximo que for pegar vai ler este livro com as minhas anotações das minhas outras amigas também. Então é bem legal que a gente vai ver o que cada uma pensou em determinado momento da história e coisas assim. Então, ó, tem bastante marcações. Inclusive, cada um é uma cor, né? Eu fui aqui mais naquele, gente, porque eu amo marcar livro. Aqui, pra quem não conhece as histórias de Bridgerton, este livro ele se passa basicamente antes da história do Bridgerton. Por quê? A Charlotte, ela é a atual rainha, quando os livros de Bridgerton se passam, e o George é o rei. Basicamente, a Charlotte, ela vai ser dada pro rei pra se casar com ele, e ela não conhece ele, não sabe por que ele também está escolhendo ela, porque era uma mulher negra, né, gente? E aí, sabe como era o racismo naquela época. Ela vai ficar pensando, tipo, este rei, ou ele deve ser feio, ou ele deve ser louco, ou ele
Enfim, alguma coisa de errado tem nesse rei, porque eles estão me escolhendo. Mas não tem o que fazer, ela é dada pro rei, ela vai, conhece ele, se casa. Nós vamos ver que o rei Jin não parece ter nada, sabe? Ele é bonito, ele é charmoso, ele é legal, ele é divertido. Só que do lado dele, porque mostra os dois pontos de vista, a gente vai descobrir que ele tem um problema assim, que ele, é como se a mente dele se perdesse, sabe? Então ele começa a entrar em transe, ele começa a pensar em várias coisas ao mesmo tempo, e ele sai assim dessa terra. Então ele tem essa doença e ele tem muito medo da Charlotte descobrir e parar de amar ele, porque ele vai assim se apaixonar pela Charlotte à primeira vista, sabe? Vai amar demais ela. E aí a gente vai ver esses casal, o rei tentando esconder essa doença dele, a Charlotte achando que ele mentiu pra ela, porque quando eles se conhecem ali antes do casamento, ela vê o George, porque ele fala, pra você eu sou George, né? Então ela vê o George como um cara muito legal, muito bonito, muito aberto, muito romântico. E de repente, quando eles se casam, o George se transforma. Ele vai morar em outra casa, ele afasta a Charlotte dele, ele não é o mesmo George. E aí a gente vai ver eles dois passando por isso. E a parte do George é muito triste, principalmente porque, como eu assisti Bridgerton, eu sei o que acontece com ele no final. E aí, toda vez que eu pegava esse livro, eu queria chorar, porque eu sabia qual era o final do George, eu não queria. Ele realmente é uma pessoa muito boa, muito legal. Outra coisa também que é super legal aqui nesse livro é, como eu falei, a Charlotte ela é negra. Então, todas as coisas que ela vai fazer pela sociedade, colocando outros negros em um patamar maior, mantendo eles, né, no caso, nesse patamar, ou fazendo o George ser um rei realmente que governa o seu povo, que faz coisas pelo seu povo, é muito interessante. Mas também é muito, muito, muito triste a história, gente, de verdade. É muito legal também ver como a Charlotte daqui é a mesma Charlotte que a gente vê nas séries do Bridget, sabe? Ela é uma mulher firme, uma mulher... nossa, ela nasceu pra ser rainha mesmo, como falam aqui neste livro, sabe? Porque ao mesmo tempo que ela tem um bom coração, ela é uma pessoa firme, de posição, sabe? E o George também é um cara que tem um bom coração, mas ele não nasceu pra ser rei, sabe? Isso é muito triste. Ver o que a pressão também de ser rei fez com ele. E nos leva a pensar sobre muitas coisas, sobre amor, sobre doenças, sobre doenças naquela época, sobre a questão de racial daquela época também. A gente vai ver os dois se apaixonando e passando pelas barreiras que eles têm, principalmente o George passando pela barreira do medo que ele tem, de achar que ele não merece amor, ou de achar que ninguém vai amar ele por ele ser da forma como ele é. E aí vem a Charlotte, ela ama ele da forma como ele é, e ela fica com ele até o final, assim, sabe? E ela ajuda ele. É muito fofo. Muito, muito, muito fofo mesmo. Por último, eu vi mais um audiobook. Dessa vez foi de O Homem de Giz. E eu dei no Scooby de 3 estrelas. Mas de verdade, eu acho que eu daria 2 estrelas e meia pra esse livro. Eu não gostei dele. Eu não sei se era porque não era o momento de eu ouvir e eu fiquei me forçando. Mas eu acho que se eu abandonasse, eu não voltaria para essa história. Porque eu achei uma cópia barata de Tia Coisa. Eu já li Tia Coisa. E assim, a CJ Tudor, que é a autora do livro, ela falou que realmente se inspirou em Tia Coisa para escrevê-lo. Só que assim, gente, quando você pega uma obra tão grande assim e se inspira nela, e faz tantas coisas serem parecidas, e outras, assim, não é totalmente parecido, mas tem uma mesma, tenta ter ali uma mesma vibe, tenta ter ali um mesmo negócio de grupos de amigos que vão atrás de descobrir o negócio. Cara, você meio que espera uma coisa. Quem já lê Nietzsche, espera um livro melhor. E esse livro é ruim. Eu não gostei do desenvolvimento dos personagens, eu não gostei do desenvolvimento do grupo de amigos. E assim, como eu falei, né? Falou que se inspirou em outra coisa. Então, quando eu fui ler esse livro, eu fiquei assim, não vai ser outra coisa, vai ser um outro livro. Tentei pôr isso dentro da minha cabeça por achar que era essa ideia de vai parecer com outra coisa, está atrapalhando a minha visão dele. Mas não, gente, ó. Eu não gostei dos personagens, não gostei do desenvolvimento da amizade deles. É tudo muito falso. Não compra, sabe? Não dá pra comprar a amizade deles. Porque você não vê eles sendo amigos. Você vê crianças se odiando e você fica tipo, por que eles são amigos se eles se odeiam? Porque você não vê o momento de amizade deles. Só de ódio de um pelo outro, sabe? E em momentos em que eles precisam ser amigos, parece que eles não querem, sabe? Eles estão ali forçados. Não sei se deu pra entender muito bem, mas é isso. Não dá pra comprar a amizade deles, porque não tem. Essa amizade entre esses, acho que são 5 amigos, não existe. E aí você vê uns assassinatos acontecendo, umas pessoas babacas. Ai, gente, não sei, não gostei desse livro, tá? Não gostei mesmo. 2.5, ainda bem que eu não li, não gastei meu dinheiro.
com o livro físico dele, sabe? Eu ouvi ali enquanto eu tava trabalhando e também não vi a hora de acabar. O livro longo, da desgrama, eu acho que é 10 horas o audiobook, cara. Até que a solução do thriller ali, de quem tava matando as crianças, é interessante, mas sei lá, gente, não compra, não vale, não gostei dessa história. E eu nem fiquei agora com vontade de ouvir as outras histórias dela, né? Porque teve uma época que estourou. Porque assim, se eu gostei até da ideia da história, ou seja, da ideia do assassinato, da ideia do assassino, da ideia dos amigos, e o que eu não gostei foi o desenvolvimento, significa que a escrita dela não é do meu agrado. Aí eu fiquei pensando, será que eu vejo outro? Talvez, né, dar uma segunda chance? Não sei. A escrita da CJ, ela não soube desenvolver os personagens e a história. Mas a tensão e para ver que a escrita dela é interessante, é legalzinha, mas não cata, não é bem desenvolvida, entende? A ideia da história em si. Eu preferia ter lido 272 páginas de Chakuza. Melhor, relido, né? 272 páginas deste bebezinho aqui que eu amo demais, cara. Só pra mostrar então um pouquinho pra vocês que eu estou lendo agora Mulherzinhas, que inclusive é uma leitura que eu estou aí desde o começo do ano fazendo, porque estou fazendo ela bem aos pouquinhos, junto com esses outros livros, inclusive. E comecei Magia das Marés, que também é uma fantasia que eu estou lendo. E estou fazendo blog de leitura. Então, se vocês quiserem vídeos onde eu falo mais sobre um livro ou 2 livros, enfim, comentem aqui embaixo. Espero muito que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre filmes e séries que eu assisti. E é isso, eu gosto muito de conversar sobre livros, então espero que vocês também gostem e comentem aqui o que vocês gostariam de ver. Beijos e tchau!